Nossa meditação nessa oportunidade está baseada no capítulo 15 do Evangelho de João. E aqui, nesse momento, nós temos aí um cenário com um mormaço de chuva, o vento aí agitando a beleza da natureza, né? O verde. Muito bem. Este capítulo é muito entendido e ensinado sobre o relacionamento do cristão com o Senhor Jesus, com Deus. Jesus começa ele dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Noutra versão diz o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele tira, corta e limpa para... e todo aquele que produz fruto, para que dê mais fruto ainda, né? Muito bem. Então, só que Jesus ministrou essa mensagem, esses ensinamentos para os apóstolos logo após a celebração ali da ceia. E esta mensagem aqui em primeiro lugar, destinada, endereçada aos obreiros, às pessoas que têm uma chamada ministerial específica para servir na igreja de Deus. Então, esse relacionamento aqui está falando do Senhor Jesus e os apóstolos, e todos aqueles que forem chamados para o ministério, como ele mostra mais na frente. Então, ele diz o seguinte, que aqui não se trata de chamada para a salvação. Ele diz aqui: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Na outra versão diz que não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vocês vão e deem fruto e o fruto de vocês permaneçam, os frutos permaneçam. Muito bem. E esse versículo, essa parte aqui é muito usada pelos calvinistas para defender, mais um versículo para defender a eleição, a predestinação. E como tem ouvido nas nossas igrejas, estou falando da Assembleia de Deus, que não crê na doutrina da predestinação calvinista, que alguém sempre dizendo, ouço frequentemente: não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. O Senhor nos escolheu para a salvação. Aqui não está falando de salvação. Jesus não está aqui falando a respeito de eleição que ele chamou para ser salvo. Está falando com os apóstolos que ele escolheu, que já eram salvos, e ele escolheu para estar com ele, os 12. E ele diz: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, para que vocês vão e deem fruto, e o fruto permaneça. Então aqui está falando, não é de chamada para a salvação, mas chamada para o ministério. E é interessante que ele, aqui, logo na frente, ele determina que o nosso ministério, da nossa chamada, seja ela pastoral ou para qualquer outro ofício na obra de Deus, é que seja frutífero. E para que isso aconteça, ele dá mostra alguns princípios aqui. Ele diz o seguinte: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu guardo os mandamentos do meu Pai, no seu amor permaneço. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. E prossegue: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. E repete aqui: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai,
ele vos conceda. Então, para que nosso ministério, o ministério do servo de Deus, de toda aquela pessoa que é chamada para servir no reino de Deus, com o tempo, vamos dizer, às vezes até integral, né? Que a maioria dos obreiros, mesmo que não seja o tempo total, mas tem aquela função de servir no reino de Deus na igreja, tem que ter, primeiramente, um relacionamento de amigo do Senhor. O Senhor já considera não como uma pessoa, um discípulo, um seguidor, mas um seguidor amigo, íntimo, que já conhece a sua vontade e que tem aquela certeza que obedece e guarda todos os seus ensinamentos que aprendeu e que Deus, o Pai, o honrará respondendo às suas orações feitas em seu nome. E é interessante nós observarmos aqui mais um fato importante, que ele disse, olha, assim como me perseguiram, me odiaram, vão odiar vocês. O mundo odiou a mim e vão odiar vocês. Às vezes nós ficamos pensando, às vezes eu mesmo na minha vida ministerial, nas lutas, dificuldades, oposições, e quantas oposições, né? Às vezes nós somos injustamente difamados, e isso, muitos dos que estão na obra de Deus, nós sentimos que parece que isso não é a vontade de Deus, não deveria ser assim, mas Jesus está prevenindo que todo aquele que ele chamou para servir a ele, que for fiel, viver uma vida de intimidade e relacionamento de amigo com ele, essa pessoa vai ter oposição, vai sofrer oposição como ele sofreu, vai ser odiado. Então, o obreiro que é bem-sucedido não é aquele que é elogiado, sempre louvado, aplaudido pela igreja, pela a sociedade de modo geral, nunca tem oposição, nunca é criticado. Esse não está dentro do plano de Deus. E eu aqui faço uma pergunta. Você, como servo de Deus, que trabalha, tem enfrentado ou está enfrentando alguma crítica, alguma oposição, ódio de algumas pessoas? Pois então isso é um sinal que você está no centro da vontade de Deus. Jesus disse, eu obedeci tudo que o Pai me mandou. E se vocês obedecerem o que eu tenho ensinado a vocês, também serão odiados, porque o mundo me odiou e vai odiar a vocês. Mas ele dá um consolo. Assim como houve aqueles que ouviram a minha palavra e seguiram, obedeceram, também existirão aqueles que vão obedecer a palavra que vocês vão ensinar. E concluindo, ele diz que o segredo para que nós possamos ter sucesso no ministério está, olha aqui, nessa palavra que ele diz no versículo 26 e 27. Mas, quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, escuta, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Além desse relacionamento de obediência, fidelidade, de amor ao Senhor, porque ele disse, se vocês guardarem os meus mandamentos, então vocês vão me amar. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama. Mas outro fator que é responsável, que é causa do sucesso do obreiro verdadeiro, além da oposição, de sofrer a oposição, crítica, às vezes ser odiado, há a evidência espiritual, transcendental. Ele diz, olha, eu vou enviar o Espírito Santo virá e o Pai vai enviar. E então, ele vai revestir vocês de poder, o Espírito da verdade. Ele vai conduzir vocês para ensinar e pregar e ministrar somente a verdade. E ele vai testificar de mim. E é interessante que ele reforça aqui. E vocês também vão testificar, porque vocês estiveram comigo desde o princípio.
3 anos. Então, aqui está um dos fatores de sucesso do obreiro: ser cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, com esse revestimento. Não é um novo nascimento. Depois da conversão tem que ser batizado com o Espírito Santo, como nós vimos lá Jesus falando para os discípulos, para os crentes ali no início, antes do dia de Pentecostes: permaneçam na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então vocês vão ser minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O segredo para um obreiro ser bem-sucedido no seu ministério é ter um relacionamento íntimo de obediência, de amizade com o Senhor Jesus e obedecer os seus ensinamentos, ser cheio do Espírito Santo e ensinar aquilo que aprendeu do Senhor, né? Ele disse: olha, o Espírito vai guiar vocês na verdade, mas vocês estiveram, dizendo aqui, 3 anos comigo. Vocês estiveram desde o princípio aprendendo. Então ensine isso. Prega o que eu ensinei. O que vocês aprenderam de mim, então, e vocês estão praticando, pregue isso. E assim vocês terão um ministério bem-sucedido. Vocês vão dar muito fruto. E isso, então, vai glorificar o Pai. Glorificar a Deus.